Sistemas de numeração antigos. Um sistema de numeração é um conjunto de regras que permite escrever todos os números naturais através de símbolos. Numerais ou algarismos são os símbolos usados para a representação dos números. Em algumas culturas antigas, como Egito, China, Grécia e Roma, os números eram representados por símbolos específicos. Seu valor não dependia da posição, e sim do símbolo. 1. Sistema de numeração babilônico. O povo sumério que habitou a região da Mesopotâmia foi responsável pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme. O sistema de numeração desse povo foi o primeiro, e muitas vezes é tratado também como sistema de numeração babilônico. Não se sabe ao certo quem foi o povo responsável pelo desenvolvimento do sistema de numeração difundido no Império Babilônico, mas sabe-se que já era conhecido pelos sumérios. Essa numeração utiliza somente dois algarismos, um cravo vertical, representando a unidade, e uma asna, associada ao número 10. Temos aqui alguns exemplos a seguir. Características desse sistema. Nele é possível escrever qualquer número usando dois símbolos. Os números são representados em agrupamentos de 60, ou seja, sua base é sexagesimal. Ele era posicional, ou seja, a ordenação dos símbolos era determinante no significado do número. Há nele um espaço entre os agrupamentos para representar-se números maiores que 60. 2. Sistema de numeração egípcio. Os egípcios desenvolveram um sistema de numeração que possibilitava a escrita de grandes números. Para construir-se os números no sistema de numeração egípcio, são utilizados 7 símbolos, e as repetições e combinações desses símbolos tornam possível a expressão de números ainda maiores. Então, abaixo nós temos alguns exemplos. Características desse sistema. Os símbolos são agrupados de 10 em 10. Não é posicional. Cada símbolo é utilizado no máximo 9 vezes. Não existe a representação do número 0. Números hieráticos egípcios. A escrita hierática era a forma usual mais utilizada para resolver os problemas do dia a dia. Essa forma de números é posicional, pois a ordem em que os símbolos aparecem é considerada, além de possuir uma quantidade maior de símbolos. A escrita hierática era mais usada e foi encontrada em papiros como o de Hind, de Berlim e de Moscou, que atualmente estão em museus. Há um símbolo para cada número de 1 a 9, para as dezenas, centenas e milhares. Nós temos um exemplo, o número 48. Nos números hieráticos, a posição em que são escritos é importante. Para escrever o número 48 da esquerda para a direita, primeiro utilizamos o símbolo para 8 unidades e depois para 4 dezenas, que é o número 2486. Em números maiores, o arranjo das unidades e dezenas se encaixa no algarismo das centenas. 3. Sistema de numeração chinês. O sistema de numeração chinês é utilizado até hoje, mas para realização de operações, os chineses utilizam o sistema indo-arábico. Como ele continua atual, inventou-se um símbolo para o número 0, mas ele não existiu por vários séculos. Para escrever os números, esse sistema usa o princípio da multiplicação. Um símbolo menor seguido de um símbolo maior significa a multiplicação entre eles. Por exemplo, para escrever-se o número 30, escreve-se o símbolo do número 3 junto ao do número 10. Então aqui temos um exemplo do número 123.422. Analisando o número, temos respectivamente os símbolos de 3, 1000, 5, 10 e 2. Quando se tem
um símbolo menor à esquerda, multiplicamos-lo pelo número à direita. Perceba que para representar-se a centena zero, não foi necessário colocar nenhum símbolo. Características desse sistema. Ele possui base 10. A combinação de símbolos gera novos símbolos, logo existe uma quantidade grande de possíveis algarismos. É um sistema posicional. Nele, o símbolo do zero é bastante atual. 4. Sistema de numeração grego. O sistema grego foi desenvolvido a partir do próprio alfabeto grego, onde cada número era representado por uma letra. Ao todo, o modelo numérico era composto de 27 símbolos, sendo 9 para as unidades, 9 para as dezenas e 9 para as centenas. Para representar os números intermediários, os gregos utilizaram justaposição, pondo as letras numerais das diferentes ordens de unidades, do maior para o menor, seguindo o princípio da soma. Então, a seguir, nós temos o exemplo do número 283 em numeração grega. Para diferenciar num texto essas letras números das letras comuns, elas eram encimadas por uma barra horizontal. Para representar milhares até 10.000 exclusive, fazia-se uma marca à esquerda da letra. 6.751, em numeração grega, se escreve da forma indicada aqui. Para números superiores ou iguais a 10.000, usava-se a letra M. 5. Sistema de numeração hebraico. O sistema de numeração hebraico é parecido com o grego em relação ao método pelo qual foi construído. Cada letra do alfabeto também representava um número. Nesse sistema havia 22 símbolos, sendo 9 para as unidades, 9 para as dezenas e 4 para as centenas. Não havia o número zero e o valor representado é obtido pela soma do valor que cada letra representa. O sistema de numeração hebraico é muito semelhante ao sistema decimal e usa como numerais as letras do alfabeto hebraico. Exemplo: o número 177, que é representado pelo sinal exibido aqui. O zero foi acrescentado mais tarde. 6. Sistema de numeração romano. A numeração romana é utilizada até hoje para a representação de séculos. Como se trata de uma representação atual, ela recebeu algumas adaptações no decorrer do tempo. Os algarismos nesse sistema são representados por letras e cada letra possui um valor. Para representar números diferentes dos demonstrados, utilizamos repetições dos símbolos. Um mesmo símbolo repete-se até 3 vezes. Escrever um símbolo menor à esquerda na numeração romana implica subtração. Então, a seguir, nós temos aqui alguns exemplos do uso desse sistema de numeração. Características desse sistema: não possui representação do zero, há nele 7 símbolos, símbolos menores à esquerda indicam subtração. 7. Sistema de numeração maia. O sistema de numeração maia é vigesimal, ou seja, utiliza 20 símbolos diferentes para representar números de 0 até 19. Os maias foram o primeiro povo a utilizar-se de um símbolo para o zero. Esse sistema é composto por 3 símbolos. Os números nesse sistema são acumulados de 20 em 20. Assim, os maias fizeram um sistema de numeração em que a posição numérica é importante. A escrita dos números maiores que 20 era na vertical, por exemplo. Aqui tem um exemplo do número 49. Nesse caso, os pontos superiores representam a quantidade de vintenas, ou seja, há 2 vintenas, e o conjunto de símbolos inferiores
4 pontos e um traço significa as unidades, 9 unidades. O número representado, então, é 2 vezes 20 mais 9, que é igual a 49. Características desse sistema. É um sistema posicional. Existe uma representação do zero. Nele se utiliza 3 símbolos. O número é representado na vertical e as unidades ficam na parte inferior da representação. Sistema de numeração indo-arábico. O sistema de numeração que ainda utilizamos sofreu algumas adaptações na grafia das letras, de acordo aqui com o que mostra a figura ao lado. Porém, ele traz grande facilidade na realização das operações básicas e na escrita. Ele recebe esse nome indo-arábico por ter recebido a contribuição desses dois povos. Ao primeiro deve-se a sua invenção e organização, e ao segundo algumas adaptações e a propagação desses números pelo comércio. Vale ressaltar que existiram outros sistemas numéricos e inclusive adaptações dos apresentados, já que esse tipo de organização e representação é uma espécie de linguagem que se adapta de acordo com a cultura e a necessidade numérica dos povos. Esse sistema, conhecido também como sistema de numeração decimal ou sistema posicional decimal, possui 10 símbolos para representar os números de 0 a 9. Nele, a posição dos algarismos é importante. Algarismos posicionados à frente valem 10 vezes mais do que os da posição anterior. Trata-se da divisão que conhecemos como unidade, dezena, centena e assim sucessivamente. Então aqui nós temos um exemplo para o número 5.249. Características desse sistema. Existe o zero, o sistema é posicional, as quantidades são agrupadas de 10 em 10. A invenção do zero. Os primeiros que chegaram à noção de zero foram os babilônios, povo que habitou a Mesopotâmia, atual Iraque, por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Na América Central, os maias também chegaram à representação do zero e usavam várias formas para representá-lo. Os indianos conheciam a noção de vazio e empregavam a palavra súnia para representá-lo. Os árabes chamavam o zero dessa indicação aqui no slide. Já na Europa, levado pelos árabes, ficou conhecido como Zefiro, depois Éfiro e finalmente zero. Dos indianos aos árabes, a forma do zero mudou de um ponto para um círculo. Na Europa, o zero encontrou forte resistência. Várias superstições e o medo do desconhecido do zero impediam seu uso. Além disso, com a popularização do conhecimento do zero e dos outros algarismos indo-arábicos, havia o perigo de que qualquer um pudesse fazer contas, habilidade que até então poucos detinham.